Olá, aqui é Celso Romanquiv e esses são alguns dos destaques do resumo de notícias desta segunda-feira, 31 de outubro de 2022. O SF Sangafunda será inaugurado amanhã. Manifestantes fecham rodovias em todo o estado. Pedágio no Paraná pode ficar mais caro que o antigo. IPVA poderá ser pago através de créditos do Nota Paraná. Começa amanhã defeso da Piracema no estado. Rússia destrói infraestrutura energética da Ucrânia. Lula é eleito para o terceiro mandato na eleição mais acirrada da história. Bolsonaro teve mais de 62% dos votos no Paraná. Eu volto em 10 segundos. É rapidinho. O petista Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito neste domingo para o seu terceiro mandato de presidente do Brasil. Ele derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro por pouco mais de 2.100.000 votos, o que representa uma diferença de apenas 1,8 ponto percentual, a eleição mais acirrada da história do país desde a redemocratização. Foi também a primeira vez que um presidente não conseguiu a reeleição. Ainda na noite de ontem, Lula fez um discurso em tom de união e prometeu governar para todos os brasileiros. Não existem dois Brasis, existe um único povo, uma única nação. A ninguém interessa viver em um país dividido e em permanente estado de guerra, disse o presidente eleito. Confirmando a tendência, o atual presidente Jair Bolsonaro foi o candidato preferido dos paranaenses no segundo turno das eleições. Bolsonaro cresceu mais de 7 pontos percentuais em relação à votação do primeiro turno, totalizando 4.159.266 votos, o que representa 62,4% dos eleitores do Paraná. Lula cresceu menos de 2 pontos percentuais do primeiro para o segundo turno no estado, somando 2.506.464 votos, o que perfaz 37,6%. O petista venceu em 112 municípios, Bolsonaro em 287. A cidade com a menor diferença de votos entre os dois candidatos no Paraná foi Diamante do Sul, aqui no Oeste. Foram 3 votos a mais para o candidato petista. A abstenção no Paraná foi de 18,63%, menor do que no primeiro turno, quando 19,48 eleitores não compareceram às urnas. Um ataque maciço às instalações energéticas em várias regiões da Ucrânia deixou 80% dos habitantes da capital Kiev sem água e 350.000 casas sem eletricidade. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, mais de 50 mísseis de cruzeiro foram lançados na Ucrânia usando aviões do norte do Mar do Cáspio e da região russa de Rostov. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques russos generalizados a usinas de energia não quebrariam os ânimos ucranianos. Não temos medo do escuro, disse ele. O defeso da Piracema, período de restrição à pesca de espécies nativas para preservar a reprodução, começa nesta terça-feira, dia 1º de novembro, e segue até o dia 28 de fevereiro. O período será marcado por 5 forças-tarefas de fiscalização organizadas pelo Instituto Água e Terra do Paraná. O Tribunal de Contas da União avaliou o processo de desestatização dos lotes 1 e 2 das rodovias paranaenses conduzido pela ANTT. Na análise do contrato e seus anexos, foram encontradas inconsistências e oportunidades de melhoria que deverão ser corrigidas pela ANTT antes do lançamento do certame licitatório. O custo da viagem entre Curitiba e Londrina, por exemplo, pode ficar 35% mais caro que os pedágios antigos, segundo o órgão. Os projetos prevêem, no prazo de 30 anos, investimentos da ordem de 19,1 bilhões de reais. Depois de muita polêmica, os 2 projetos feitos e aprovados pela Câmara de Vereadores que tratavam do pagamento do 13º salário e da ampliação no número de cadeiras na casa de 21 para 23, o prefeito Leonardo Paranhos vetou as 2 matérias. O pedido, um tanto quanto inusitado, veio do presidente da casa e da mesa diretiva, a qual inclusive elaborou ambos os projetos. A mudança levou em conta a pressão popular manifestada antes mesmo das 2 matérias serem aprovadas na semana passada. O veto vai à votação na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira.
Uma boa notícia para os moradores da região do bairro Sangafunda, em Cascavel. Acontece amanhã, a partir das 17h30, a inauguração da Unidade Saúde da Família do bairro. A unidade faz parte do Complexo de Saúde do Floresta e levará o nome de Hostílio Lustosa Santos Filho. Ela fica na rua Arapongas, esquina com a rua Afonso José Martins, e conta com mais de 817 metros quadrados. O espaço comportará 4 equipes de saúde da família no investimento de mais de R$ 3.800.000. Quase 24 horas após a eleição do presidente Lula para governar o Brasil nos próximos 4 anos, manifestantes fecham rodovias em mais de 100 pontos em todo o país. Na região norte do estado, os protestos tiveram início ainda na noite de ontem, quando o trevo Cataratas ficou fechado por mais de 5 horas. Ao longo de todo o dia de hoje, a mobilização cresceu e até o final da tarde já eram 27 pontos de interdição no estado. No oeste, o trânsito está interrompido na BR-277 nos municípios de Cascavel, Céu Azul, Medianeira e Foz do Iguaçu. Na BR-163 nos municípios de Marechal Cândido Rondon, Guaíra e Mercedes e na BR-369 em Corbélia. Já nas rodovias estaduais houve protestos em Quedas do Iguaçu, Assis Chateaubriand e Boa Vista da Aparecida. Em todo o país, os protestos ocorrem na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Acre, Roraima, Maranhão e Distrito Federal. Vamos agora falar de esportes. O Futebol Clube Cascavel segue de olho no mercado para reforçar a equipe que irá disputar o Campeonato Paranaense e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2023. Depois do zagueiro Ferreira e do lateral esquerdo César Moraes, o clube fechou a terceira contratação. Trata-se do meio-atacante Wagner Gomes, 29 anos, que foi anunciado hoje pela diretoria. Alagoano de Maceió, o jogador fez boa parte da carreira em clubes do interior de São Paulo, passando por Mirassol, Red Bull Brasil, Rio Preto e Primavera, onde jogou nas últimas 3 temporadas. Pela terceira fase do Campeonato Paranaense Sub-20, a equipe do Stein Cascavel Feminino viaja até Pato Branco para enfrentar o Unidep Pato Futsal. O jogo será no ginásio Dolivar Lavarda, terça-feira, às 19 horas, no sudoeste do estado. A partida será transmitida pelo Facebook do Unidep Pato Futsal. Após a partida, o Stein viaja para Laranjeiras do Sul. Na quarta-feira, às 11 da manhã, enfrentam a equipe da casa no ginásio Laranjão. Este jogo será transmitido pelo YouTube do Stein Cascavel. Por hoje é só. Esse e outros podcasts você ouve na sua plataforma preferida de podcast ou nas nossas redes sociais. As notícias são atualizadas minuto a minuto no portal Preto no Branco e a edição impressa circula todas as sextas-feiras em Cascavel e região. Leia, assine, anuncie no jornal Preto no Branco. Ética e responsabilidade sem maquiagem. Entre em contato com o nosso WhatsApp 45 99916 0448. Abraço, até mais.